Estamos de volta fazendo mais uma série de vídeos para auxiliar vocês no entendimento dos conceitos de microbiologia de alimentos, para falar um pouquinho sobre legislação. A gente teve uma mudança recente nessa legislação, então algumas coisas, alguns itens que não eram exigidos pela legislação anterior agora são. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para tentar dar uma visão geral do que está rolando e o que é importante em relação a esse assunto, legislação da microbiologia de alimentos. Então a gente vai se focar basicamente na nova RDC 331 e na Instrução Normativa 60, foram lançadas no final do ano passado e vão entrar em vigor a partir de 26 de dezembro desse ano. Então a gente já vai aprender todas as questões relacionadas com essa legislação para tentar deixar aí vocês por dentro do que está rolando em relação às exigências, legais brasileiras para a produção de alimentos. Então é isso, vamos começar a brincadeira. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a legislação relacionada com microbiologia de alimentos e para isso a gente vai ter que dar um contexto um pouquinho histórico sobre isso, tá? Então, até o final do ano passado, a gente tinha como base legal para as análises microbiológicas dos alimentos a RDC número 12. E aí há muitos anos que a gente via mudanças ocorrendo no processo de produção dos alimentos e não havia renovação dessa legislação de 2001. Então, além da RDC número 12, a Instrução Normativa 62, de 26 de agosto de 2003, que oficializa quais os métodos que são utilizados e que podem ser utilizados para o cumprimento, principalmente do que está preconizado na RDC número 12. E aí, no final do ano passado, finalmente, a RDC número 12 foi revista e foi revogada pela nova RDC, a 331, que foi lançada junto com a Instrução Normativa 60, no dia 23 de janeiro de 2019. Essa legislação, apesar dela ter sido publicada em Diário Oficial o ano passado, ela vai começar a valer a partir de 25 de dezembro desse ano, ou seja, a cadeia produtiva dos alimentos teve um ano para se adaptar a essa nova legislação. E aí, é claro que é importante que a gente entenda essa legislação, tudo que está preconizado nela, os seus conceitos, o que mudou em relação à legislação anterior, para a gente ficar atualizado em relação a essas questões. Então, antes da gente começar a falar exatamente sobre a legislação, eu queria que a gente comentasse um pouquinho o que ela acarreta, o que é essa mudança, o que é essa revisão na legislação que estabelece os critérios microbiológicos para a cadeia produtiva de alimentos, qual que é o impacto aparente inicial, o que a gente percebe que pode vir a ser impacto na cadeia produtiva. Quando a gente lê a primeira vez essa legislação e compara com a RDC número 12, a primeira coisa que a gente percebe é que essa nova RDC, ela apresenta, ela promove melhorias na segurança dos alimentos ofertados. Então, ela me parece mais restritiva e ela exige uma maior quantidade de análises, para determinados alimentos, evitando dessa forma um risco maior da população ser contaminada, de haver surtos ocasionados por conta da produção dos alimentos, e aí, consequentemente, a gente pode ter aí, a partir da implementação dessa legislação nova, uma maior garantia da qualidade em todas as etapas do processo produtivo dos alimentos. E aí, em contrapartida, por conta desse aumento do número de análises em relação à RDC número 12, acaba que essa RDC também vai promover um aumento nos custos analíticos, um aumento aparente desses custos. Quando você pensa na cadeia produtiva dos alimentos, o ideal é que a gente consiga evitar que essa contaminação aconteça durante a produção desses alimentos. Então, esse produto final, quando ele é analisado, o ideal é que todos os cuidados tenham sido realizados durante a sua manipulação, produção, desde a matéria-prima até o produto final, não
diminuindo então a chance da gente ter contaminação microbiológica dos alimentos, principalmente quando a gente pensa em micro-organismos patogênicos. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a amostra. A amostra é a porção ou embalagem individual que será analisada. Se for uma porção, ela vai ser retirada de forma totalmente aleatória da unidade analítica. Então, imaginem que para fazer a análise de um determinado alimento, vamos pensar num requeijão. A gente tem uma embalagem lá de requeijão que ela vai conter 300 gramas de requeijão. Só um exemplo. E aí, para a minha análise microbiológica, eu vou precisar de 25 gramas. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, a minha unidade analítica vai ser o pote de requeijão. E a minha amostra vai ser a porção de 25 gramas, ou 25 ml, que eu vou retirar aleatoriamente, tentando retirar uma amostra homogênea dessa unidade analítica. Então, essa é a definição da amostra que a gente vai utilizar para fazer a análise microbiológica. Além disso, é também importante entender o que é lote, né? Porque o que acontece? Quando a gente for falar um pouquinho mais na frente sobre o plano de amostragem que está presente na legislação, nessa nova RDC 331 e na Instrução Normativa 60, a gente vai precisar saber esses conceitos para entender como são realizados esses procedimentos. Então, lote é a quantidade de alimento de mesma composição e características físicas, químicas e sensoriais produzidas e manuseadas nas mesmas condições, tá, gente? Então, isso que a gente denomina como lote. E lembrando que o lote, como que ele é produzido, qual que é a sua quantidade, é determinada pela própria empresa, pela própria indústria que produz o alimento. Então, o lote é definido pela indústria. Isso vai variar de produtor para produtor. E aí, algumas questões. Quando que passa a vigorar essa nova legislação? A RDC 331 e a Instrução Normativa 60. Ela passa a vigorar no dia 26 de dezembro de 2020. O que o estabelecimento produtor de alimento tem que obedecer nesse momento para tudo. Os alimentos produzidos até 25 de 12 de 2020, ele ainda vai obedecer o que está regulamentado, o que está preconizado na RDC 12. E, além disso, esses alimentos que são produzidos até essa data, até a validade final deles. Então, se eu tenho lá um leite em pó que foi fabricado no dia 25 do 12 e a validade dele é até 25 de 6 de 2021, quando esse lote for analisado, ele vai ter que obedecer o que está preconizado na RDC 12. Então, só o que for produzido a partir do dia 26 de 12 de 2020 é que tem que estar de acordo com a RDC 331 e a Instrução Normativa 60. Então, até essa data e até o final da validade dos produtos fabricados até 25 de dezembro, ainda vale a norma antiga, a RDC 12 de 2001. Além disso, essa nova RDC, a 331, ela se destina para os alimentos prontos para consumo. A RDC 12 estabelecia os padrões microbiológicos para todos os alimentos, inclusive ingredientes. Isso não acontece mais com a RDC 331. Então, a RDC 331 ela é direcionada somente para alimentos prontos para consumo. Ingredientes não são regulamentados pela RDC 331. E aí tem alguns detalhes em relação a isso. Então, eu vou dar um exemplo. Se o produto que você produz e comercializa, ele é ingrediente para uma indústria, por exemplo, é uma castanha, quando você for vender para essa indústria, você não vai ter que atender a regulamentação da RDC 331. Mas, se você vai vender diretamente para o consumidor, então você tem sim que atender tudo que está na RDC 331, porque vai ser considerado como alimento pronto para consumo. Então, existe essa mudança na legislação, isso é muito importante que a gente se atente, que agora ela não é mais
ela não regimenta mais ingredientes, ela só vai regular ali os critérios microbiológicos para alimentos prontos para consumo. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria passar para vocês eram essas questões. A gente vai fazer mais alguns vídeos sobre partes específicas da legislação. E aí, o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os artigos específicos da RDC, tá? E aí a gente vai dar continuidade, falar de plano de amostragem, falar das novas mudanças, o que entra, o que não entra, e dar essa visão geral mesmo de forma diluída, para vocês também não ficarem entediados. Então é isso, obrigada, até a próxima.